Olá, pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Espero que o final de semana tenha sido maravilhoso e desejo a todo mundo uma excelente semana. Hoje eu quero começar o nosso programa pedindo a ajuda de vocês para essa situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu entrei em contato hoje com a equipe do Badim Colono, ele que está fazendo uma vaquinha virtual de arrecadação de recursos para ajudar o pessoal a sair dessa situação o quanto antes possível. Eu vou deixar o link nos comentários e eu acho que é importante todos nós ajudarmos nesse momento de tristeza, mas com todo mundo ajudando, eu tenho certeza que vai ser apenas um momento muito pequeno diante de tudo aquilo que a gente pode fazer para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. E hoje a gente tem aqui o prazer de estar recebendo o Carlos Merenda no nosso programa. Ele que trabalha com opções há muito tempo já, é um cara vencedor nesse mercado, e eu convidei ele para conversar com a gente, para contar um pouco da história dele, para dar alguns insights para nós, e é isso. Carlinhos, se apresente. Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Josué, é um prazer estar aqui nesse teu programa, meu amigo. Eu estou até um pouco nervoso, meu irmão, porque fiquei ansioso, né, para estar aqui com você, me senti honrado pelo seu convite. Você faz um trabalho maravilhoso, né, um trabalho inclusivo, né? E estou torcendo para o seu canal explodir, porque você tem muito para entregar para todos nós de diversos assuntos aí que fazem bem para a nossa alma, para a nossa saúde. Essa sua campanha aí maravilhosa, eu vou dar uma força também lá no meu canal a respeito disso aí. Então, eu estou aqui contigo. Vamos junto. Obrigado por estar ajudando também. E deixa eu te falar, quem é o Carlos Merenda? O Carlos Merenda, rapaz, é um cidadão comum como qualquer outro, né? Que tem uma história, né? Eu comecei no chão de fábrica, lá embaixo, né? Meus pais meu pai eletricista, minha mãe professora, e eu segui a profissão do meu pai de eletricidade. Na minha cabeça, nunca imaginei trabalhar com mercado de capitais, né? Logo em seguida apareceu uma oportunidade para entrar na Marinha. Eu tinha já o curso de eletricidade, então eu fui fazer uma seleção, um concurso para trabalhar como marinheiro especializado na Marinha, né? E aí eu fui para lá, né? Resolvi servir o meu país durante 27 anos, né? Fiz a minha carreira, né, de marinheiro, cheguei até suboficial, e nesse inteirinho, Josué, eu tive o prazer de servir na diretoria de engenharia naval da Marinha, né, que é o órgão máximo da engenharia, por já ser técnico eletrotécnica também. Então, eu fui muito bem recebido e foi lá que eu tive meu primeiro contato com as opções. Mas antes disso, né, como já estava conversando, né, eu já trabalhei na ponta, né, eu já vendi pipa na feira, já vendi sucata, já vendi cerveja na praia. Então, eu tenho orgulho de tudo que eu fiz e eu não gosto de me vitimizar. Eu sempre gostei de levantar a cabeça e dizer, Senhor, é mais um dia que eu tenho aqui para batalhar, mais uma oportunidade, né? Então, eu acredito que é com o suor do nosso rosto que a gente chega lá, chega em algum lugar. E aí nisso eu me aposentei, Josué. Como eu já estava operando opções, eu resolvi focar nisso, né? Em 2020, né? No plena crise, né? De 2020. E aí eu comecei a desenvolver estratégia com opções, né? Mas de uma forma simples para investidor, né? Aquele cara que tem as ações, que tem renda fixa e quer remunerar a sua carteira com as opções, né? Por isso que é algo que me fascina, né? E que faz parte todo investidor de longo prazo, ele deveria conhecer esse assunto de opções, né? Na minha opinião, né? Então, o Carlos Merenda é uma pessoa simples que gosta de ser comunicativo, eu gosto de inclusão social, eu gosto de incluir pessoas no mercado financeiro, porque eu passei minha vida toda achando que isso era coisa para rico. E não é. Isso é para você. Você faz parte dessa sociedade. Qualquer pessoa que tem uma remuneração, ela tem que fazer parte do mercado financeiro, porque lá na frente ela vai colher um bom complemento de renda ou até mais do que a sua renda com a aposentadoria apenas do INSS.
Entendi. E me fala uma coisa, e como funciona o mercado de opções? Você falou que todo investidor deve conhecer esse produto. Por exemplo, eu não sou um investidor, mas eu quero brincar com opções. Como que funciona esse mercado? Bom, Josué, no meu caso especificamente, né, para você começar a brincar com opções, como você falou no bom sentido, tem duas formas, né? A primeira é você operar opções estruturadas, tá? Mas essa daí eu já não sou muito adepto. Eu opero raras estruturas, mas o convencional seria o seguinte: Josué quer começar a operar opções, quer aprender a operar opções e quer ter um risco baixo na sua operação. Então, o que seria ideal? Quando você tem um valor financeiro, por exemplo, de R$ 500, R$ 200, e existe ativos nesses valores que você pode comprar 100 ações desse ativo, aí você vai remunerar. Se você, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, você tem uma ação da Itaúsa que custa R$ 10. Então, você comprando 100 ações de Itaúsa, você vai poder operar opções de forma segura. Por quê? Você vai operar exatamente o tamanho do seu patrimônio. São 100 ações de Itaúsa e você vai fazer uma venda coberta. Você vai vender uma opção e vai receber um crédito. É diferente de você comprar uma opção. Você recebe para ser inserido. Então, por isso que eu digo que é uma inserção. Você ganha por vender uma opção do seu próprio ativo. E se você não tem o ativo e falar assim, mas Merenda, eu não queria ter ação. Eu tenho dinheiro, mas eu queria remunerar. Então, eu tenho R$ 1.000 ou R$ 500, aí eu queria remunerar isso. Então, como é que a gente faz? A gente escolhe uma ação, por exemplo, que tem um valor de R$ 5, né? Uma ação que tenha R$ 5, você coloca lá R$ 500 na garantia, você vende uma operação que é a obrigação de comprar aquela ação. Quando você faz essa venda de obrigação de comprar, você recebe um crédito. Então, você também está trabalhando na ponta que recebe. Porque é aquele negócio, José. Eu gosto de receber, eu gosto de merendar. Por isso que é Carlos Merenda. Porque eu uso as opções para receber crédito, não para mim comprar o crédito, entendeu? Comprar uma opção. Eu recebo pela venda da opção, entendeu? Então, o meu lado é vendedor. Como eu já fiz na praia, como eu já fiz com as sucatas, com as pipas, entendeu? Então, eu recebo. Só que no mercado de opções de venda, Josué, é como se você estivesse trabalhando como seguro, uma seguradora. Você, quando vende uma obrigação de comprar, você automaticamente, se aquilo, naquele momento que chegar o vencimento daquela opção, o preço estiver abaixo do valor do strike, né, do valor combinado, você tem que comprar aquele ativo. Se estiver acima, você recebe o prêmio, aí você bota a merenda no bolso. Você só vende, você só recebe. Então, eu gosto mais de receber. Por isso que eu sou vendedor. Ah, entendi. E tem um basicão que você pode falar para a gente? Tem. Eu tenho, inclusive, vídeos no meu canal que é operações básicas com opções, né? Como é que você faz essa obrigação de vender, essa obrigação de comprar, tudo através da venda e de forma coberta, de forma segura. Então, aliás, eu tenho 3 vídeos que mostram a ponta de venda de put, a ponta de venda de call, sempre coberto, porque as pessoas, Josué, elas precisam dormir tranquila no seu travesseiro. Justamente por isso que muita gente não vem para a renda variável, né? Primeiro porque a renda fixa ela tem já um valor, ela já paga muito, e o risco, a renda variável, normalmente, é menos atrativo quando você tem uma renda fixa muito alta, né? Então, o que é que a gente tem que ter em mente? Que a gente precisa, primeiro, colocar na cabeça que a gente tem que ser investidor, ter uma renda fixa, comprar ações e, em seguida, operar opções. Então, nesses vídeos básicos que eu fiz, que coloquei no canal, eu vou mostrando esse passo a passo, né? De como tem que ser feito isso. Entendi. E existe o risco desse recurso virar pó? Olha, quando você vende, é o contrário, né? Se a operação for contra você, né? Você é um investidor, você comprou as ações do Banco do Brasil, né? E aí você fez uma venda de opções. Você vendeu
as opções do Banco do Brasil. Aí o papel afundou. Você só perde o seu dinheiro se a empresa desaparecer do planeta, se ela falir. Né? E está aí o Banco do Brasil, 200 anos aí no nosso país, né? Então, assim, quando a gente escolhe boas empresas, não vai depender das opções quando você vende, entendeu, Josué? Vai depender do ativo que você escolheu. Por isso que eu acho mais seguro. Porque se você está com o Banco do Brasil e se cair, o ativo, quando cai, você ganha na venda de opção de call. Você ganha o prêmio. Tá? Então, cai, desvaloriza, e quando você só é o comprador do ativo, você não ganha nada, só desvaloriza na tua carteira. Quando você tem o ativo e vende a opção do ativo que você tem, você recebe uma merenda. E aí é que tá, esse dinheirinho você já compra mais ações com o dinheiro do mercado. Então, por isso que é bastante tranquilo. Agora, se eu for colocar no lado do comprador da opção, então, se eu comprei as opções do Banco do Brasil, e se o Banco do Brasil cair, eu comprei uma opção CAL, aquilo vira pó, eu perco todo o dinheiro. Então, por isso que você tem 2/3 de chance, ou seja, você tem 66% de ser vencedor na ponta vendedora e 33% de ser vencedor na ponta compradora. Então, a probabilidade está a meu favor. Então, por isso que é uma coisa mais de investidor. Você não ganha muito, o seu lucro é limitado. Então, tudo que a gente ganha menos, a gente tem mais chance de ganhar. Foi por isso que eu estabeleci a venda. Entendi. E deixa eu te falar uma coisa. Você acha que é mais tranquilo do que fazer um day trade, por exemplo, no mini dólar? Muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Porque imagina o seguinte, Josué, você é um pai de família, você cuida da sua família, você tem o seu trabalho. Diferente do Merenda, que o Merenda está aposentado e só está operando opção. Mas o cara que é aposentado, ele não pode... Primeiro que ele já é jubilado na área de day trade, né? Ele nem pode operar porque ele está no trabalho dele. Mas a opção, quando você tem as ações e vende as opções, ou tem a renda fixa e vende as opções, você tem o tempo a teu favor. Então, você pode, por exemplo, fazer uma operação na hora do almoço, né? Então, é mais atrativo para investir. Já o day trade, você tem que estar na tela. E também o nível de tensão é maior, o nível de pressão é maior. Então, é por isso que eu já evito isso, que eu já passei 27 anos de pressão no quartel, né, Josué? Então, eu vou procurar uma coisa que tenha menos pressão, né? Então, não tenho nada contra, sabe, Josué? Eu acho o seguinte, que isso é questão de perfil. O day trade, só que a estatística mostra que menos de 5% é vencedor. Então, assim, eu não gostaria de estar usando já com meio século de vida... usando o meu dinheiro numa estatística que a probabilidade é mais para me perder do que para me ganhar. Então, conforme a idade da gente vai chegando, a gente tem que saber o que, a gente pode perder, o que a gente, entendeu? Qual é o melhor risco-retorno para a nossa faixa. E deixa eu te falar uma coisa, você estava falando, por exemplo, eu vou comprar um papel X, vou vender um papel X. Para isso, eu preciso ter também um sólido conhecimento em análise gráfica e também análise fundamentalista, né? Sim, você pode escolher uma linha de ação, né? Você pode escolher análise gráfica ou análise fundamentalista, né? Eu prefiro um pouquinho de cada uma, né? Eu prefiro um pouquinho de cada uma, porque eu opero, na verdade, Josué, o fluxo e o preço. Não tem escola de fluxo no Brasil, só tem a escola de gráfico e a escola de fundamento. Então, eu opero fluxo, né? E o fluxo é para você tenta enxergar para onde está indo o dinheiro. Tanto é que no meu canal eu faço vídeo de fluxo estrangeiro. Por quê? Porque ele é o maior participante. Se ele é o maior participante, então se ele tira uma camada forte do mercado, o mercado não consegue reagir para cima. Quando ele coloca dinheiro, o mercado normalmente reage para cima. Então, por isso que eu já olho esse viés de fluxo, né? Aí os indicadores técnicos também olho através de OBV, né? Olho através de rompimento de preço. Então, é uma forma diferente de ver o mercado. E tem a escola fundamentalista. A escola fundamentalista, para mim, ela está em terceiro lugar. Por quê? Porque, normalmente, Josué, o fundamento ele não anda alinhado com o preço das ações. Ele, às vezes, vai acontecer a longo prazo, ou, às vezes, a expectativa que aquela empresa vai dar um resultado futuro é muito boa, aí ela infla antes de dar o resultado. Então, esse é o problema da análise fundamentalista. Na minha humilde opinião, Josué, ela é muito eficaz
quando o mercado desaba e quando a queda não tem nada a ver com a empresa. Quando teve o Covid-19, você teve a Petrobras a R$10. O que tem a ver com a empresa esse preço? Nada. O Banco do Brasil lá no R$24 antes de desdobrar, que seria a 12 hoje. O que isso tem a ver com a empresa? Nada. Então, aí o fundamento vai dizer para mim, Carlos, essa empresa aqui tem bons fundamentos e o preço dela está muito abaixo do que ela vale. Aí o fundamento faz mais sentido para mim. E para qualquer pessoa que está começando agora, deve, na minha opinião, enxergar com esse viés. Entendi. Então, o ideal é ter um sólido conhecimento sobre análise gráfica, conhecer essa coisa do fluxo, e, em terceiro lugar, dar uma olhada nos fundamentos para saber se está tudo casando, é isso? Exatamente. Porque o que acontece, Josué, é muito simples. O dinheiro é igual um rio. Eu digo o seguinte, o que é a renda fixa para mim? A renda fixa para mim é como se fosse uma corrente contínua, aquela que não dá choque, que ela flui igual um rio, sendo que numa menor intensidade ou numa maior intensidade, mas sempre no mesmo sentido. Quando a taxa de juros está alta, ela flui numa maior intensidade, dá mais rendimento. Quando a taxa de juros está menor, ela continua fluindo para cima, só que numa menor intensidade. Já a renda variável, ela vai fazer o quê? Igual a onda do mar. Ela vai ter ressaca, ela vai oscilar. E por que ela oscila? Porque nós temos distribuição desse fluxo. Quando vai muito para a renda fixa, porque a taxa de juros está alta, a tendência é sair das ações. Quando a gente vê um juros futuro subindo demais, taxa de juros americana subindo demais, o dinheiro tende a sair da renda variável e naturalmente para a renda fixa. Quando você vê o Gold 11, que é o ouro, que é uma referência que eu uso também, subindo demais, porque os bancos centrais estão colocando dinheiro, estão tirando dinheiro da economia. Então, eles estão tirando dinheiro de circulação. Ora, o que vai acontecer com a Bolsa? Retirada de capital. Aí é que entra a jogada inteligente. Por que estão tirando? Para onde está indo o dinheiro? Então, por isso que o fluxo faz sentido para mim. Ora, se o dinheiro está indo para o dólar, para o ouro e para os Estados Unidos, né, e para o juros futuro que está alto, o que vai acontecer? Vai esvaziar para a Bolsa de Valores. Aí eu tenho que ser inteligente, eu tenho reserva de oportunidade. Se eu tenho reserva de oportunidade, será que aquele ativo ele não vai ser vantajoso eu entrar agora, nesse momento? Como é que estão os fundamentos dele? Poxa, ele está legal, está tendo lucro sobre lucro e está caindo. Então, não é a culpa da empresa, é culpa do fluxo de capital que está saindo para outras commodities, né, como o ouro. Então, é essa avaliação geral, Josué, que a gente tem que ter de uma forma genérica, né, nessa parte de fluxo. Para onde está indo o dinheiro? Para mim fazer minha análise, entendeu? E fazer minha compra. Entendi. E me fala uma coisa, e aquele cara que está sem trabalho hoje, está precisando de uma remuneração, precisando fazer um dinheiro, você acha que seria saudável ele entrar nesse mercado? O mercado de opções na ponta vendedora Futebol Clube, ela é mais alinhada para investidor de longo prazo, na minha opinião, tá? Não que ele não consiga, ele consegue, porque existem operações que você pode fazer taxas, que mesmo que o papel caia, ele ganha dinheiro. Só que é aquilo que eu estou dizendo para você. Como envolve tempo, uma opção ela envolve tempo. E às vezes esse tempo não é o que ele gostaria de esperar. Então, nesse caso, uma pessoa que não tem emprego e que tem algum dinheiro, que recebeu organização, eu, na minha humilde opinião, eu faria o day trade, eu faria o swing trade, eu operaria de forma que o meu dinheiro não ficasse travado. Eu estudaria análise gráfica, né? Com bastante profundidade, fundamento, e focaria em ativos que tivessem tendência. Se um ativo está com tendência, por exemplo, o Gold 11, é o ouro. O ETF, ninguém fala nele, mas ele saiu de R$10 no início do ano para 12. Então, o cara que está operando um swing trade nesse papel, na hora que está todo mundo caindo, esse negócio está subindo. Então, a gente tem que analisar a correlação. E aí, o cara que está com dinheiro solto, ele vai se sentir mais confortável, José, porque o dinheiro ele vai ficar líquido o tempo todo. Então, para quem quer viver de mercado, de imediato, que está desempregado, eu sou favorável do camarada estudar o day trade e o swing trade. Entendi. E você acha que... Como você vê essa coisa? Porque isso tem se tornado um sonho das pessoas, né?
olha, vou viver de mercado, vou fazer mercado. E você vê também muita gente falando isso na internet, que está ganhando dinheiro, que a vida mudou. Como é que você vê isso? Eu vejo isso com grande falta de responsabilidade de algumas pessoas, tá, Josué? Por quê? Primeiro lugar, que ser vencedor na renda variável não é fácil, por causa do emocional, que as pessoas não estão preparadas para perder dinheiro. As pessoas estão acostumadas com a cabeça que é assim, eu tenho uma caneta, amanhã eu vou ter uma e um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ninguém aqui no Brasil é acostumado com perdas, não quer perder dinheiro. Aí você entra em pânico e vai tudo por água abaixo. Muita gente querendo dizer que a coisa é muito fácil. Não é. É uma coisa trabalhosa. Dá um pouco de trabalho, por quê? Mexer com o mercado financeiro e operar, diferente de você só comprar uma ação e deixar lá, você só comprar uma renda fixa e deixar lá. Operar é renda ativa. Você, quando faz day trade, swing trade, vende opções, isso é renda ativa. Não é só investimento, você está trabalhando no mercado. Tá? Não é, é um perfil de investidor trabalhador. Até porque, Josué, isso leva tempo, porque os ganhos que são, como eu te falei, com a probabilidade maior de acertar, são pequenos, não são altos, mas são maiores que a renda fixa. Agora, você tem cabeça para aguentar? Por exemplo, eu só vou ganhar dinheiro vendendo opção CAL, por exemplo, de Banco do Brasil, se cair, por exemplo, Bradesco, eu tenho Bradesco. Eu só estou ganhando dinheiro com Bradesco porque está caindo. E eu tenho as ações, ela desvaloriza, o que me compensa é a venda de CAL, que desvaloriza e me dá dinheiro. Então, é mais ou menos o seguinte jogo. Quando o mercado está para baixo, minhas ações estão caindo, eu estou ganhando dinheiro com as opções call. Quando o mercado vai subindo, eu vou ganhar dinheiro com as minhas opções put. Você tem paciência para isso? Você tem condição emocional para entender esse movimento? Quando você tem, você vai de boa. Entendeu? Você vai levando. Por isso que tem que ter um acompanhamento, na minha opinião. Tem que fazer curso. Não dá só para fazer vista de vídeo na internet. E vejo com preocupação quando o cara fala que vai ficar rico da noite para o dia, que ganhou 20.000% numa opção, que acontece. Eu já vi gente ganhar isso. Só que é igual uma loteria. Você, quando compra uma opção, é como se você estivesse comprando um bilhete de loteria, uma aposta. Quando você vende, não. Você está recebendo um crédito. Você não está apostando para entrar. Você está recebendo para entregar o seu ativo e para vender mais caro. É diferente. Então, só que aí é pequeno o prêmio. O prêmio é pequeno. Tem opção que você compra 10 centavos, Josué, e ela vai a R$2. Então, se você investiu R$1.000, você sai com 20 mil. Aí você pensa que vai sempre ganhar, entre uma euforia, entre uma autoconfiança, e aí esses caras só mostram essa parte. Aí o cara vai lá, compra o curso do cara e fica todo feliz porque vai ganhar muito dinheiro pro resto da vida, e não é desse jeito. Porque ninguém, só o Papai do Céu que sabe o que vai acontecer amanhã. O homem não é capaz de saber se aquilo que ele comprou hoje vai dar um resultado futuro de grande porte para ele. Ele não tem condições de saber isso. Entendi. E como foi o seu começo dentro desse mercado? Perdedor. Totalmente perdedor. Por quê, Josué? Eu fui um camarada que aprendi apanhando. A minha vida foi assim. Então, é uma questão de sempre ter que batalhar para alguma coisa dar certo. Então, eu perdi dinheiro. Eu comecei como comprador e fui perdedor. Eu fiz swing trade, fui perdedor. Fiz day trade, perdi dinheiro para cacete. Aí eu pegava um empréstimo, ficava 4 anos pagando um dinheiro que eu perdi em 2 semanas. Então, foi difícil. Então, por que eu conto isso? Porque tem cara que faz isso, cara. Pega cheque especial e faz isso. Aí fica todo enrolado por muito. E eu fiquei enrolado com isso. O que deu certo? Deu certo quando eu entendi que eu tinha que remunerar o meu patrimônio, não ficar tentando ganhar dinheiro na sorte. Se eu não me sinto capaz disso, por exemplo, eu não me senti capaz de ganhar com dólar e com swing trade, eu não me senti. Então, o que é melhor? Eu reconhecer que eu não tenho emocional para mim fazer esse tipo de operação, apesar de conhecer pessoas que são vencedoras, e eu admiro essas pessoas, porque é uma capacidade que eu não tenho. Se eu não tenho essa capacidade, eu tenho que admirar, não tenho que ter inveja do cara, não. Eu tenho que admirar ou adquirir a capacidade, né? Ou adquirir. Então, eu fiz a seguinte opção, Josué, depois de perder, eu disse assim, não, peraí, eu vou comprar ações baratas, como fala o nosso Luiz Bassi, maior investidor pessoa física do Brasil, eu vou comprar
e eu vou ficar remunerando aquilo que eu tenho. Ora, imagina uma remuneração média de 22% ao ano do teu patrimônio. Eu acho ótimo, porque ele vai crescer, porque quanto mais ações você tem, mais opções você vende, na razão e proporção do que você tem. Então, é igual assim, Josué, se tu tem uma casa para alugar, tu ganha um aluguel de 1.000. Se o teu vizinho tem 30 casas e ele aluga por 1.000, ele tira 30.000. É a mesma coisa, então é uma escalada. Eu comparo o meu investimento com o FGTS. O FGTS cresce não é pelo rendimento, é pelo aporte. O rendimento é 3% ao ano. Isso não cresce nunca. Cresce porque todo mês o patrão aporta lá e no final de 30 anos o cara tem uma bola de neve em cima de aporte. Então a mesma coisa funciona no investimento. Só que a opção é como se fosse um power. Dá uma potênciazinha no teu resultado futuro. Isso vai ajudar você a conquistar seus sonhos, em vez de ser em 20 anos, com 12, com 10, com 8 anos, você começa a realizar. Eu comecei a realizar o meu quando eu fiz 8 anos. Foi ano passado. Ano passado, fez 8 anos que eu opero opção, e no início, Josué, a gente sente uma resistência muito grande, parece que nada vai acontecer. Fica aquela coisa engatada, tu não vê resultado. E ainda tem um outro problema na opção vendida, é que ela fica somando valor negativo. Toda vez que você vende uma opção, aquilo vai como um valor negativo para a tua conta, mesmo com crédito na conta. Só quando você zera aquela posição é que aparece o crédito. E aí a pessoa não vê aquilo crescer. Aí quando tu vê, tu tinha 100 ações, agora tu tem 5.000 ações. Tu tinha 10 ações de um determinado ativo, agora tem 4.000 ações daquele ativo. Aí você começa a ver que aquilo foi produzido ao longo do tempo. Então, eu não vou vender sonho de mentira para as pessoas. A minha ideia principal, Josué, é tentar fazer os jovens se convencer disso, porque eu queria ter 18 anos, ganhar um salário mínimo, certo? E desde o primeiro, assim como eu aceito todos os descontos no meu contra-cheque, o cara não chega no primeiro, nunca recebeu nada, recebe um salário, já quer gastar tudo, já vai para as compras, fazer compra, e por que ele não compra uma ação? Por que o cartão de crédito, em vez do cara poder comprar só, não compra um patrimônio, não pode comprar ação do Banco do Brasil? O banco devia oferecer isso para as pessoas, entendeu? Comprar ativos. Não é despesa, a gente só compra despesa. As pessoas Sim. não têm, né? Infelizmente, cultura de comprar. E aí, pegar uma pessoa mais velha, Josué, imagina um cara de 60 anos, para finalizar, assim, para o raciocínio. Esse cara, ele vai ser destituído da empresa que ele trabalha, onde ele tem um certo prestígio, todo mundo gosta dele, conhece ele, aí ele vai chegar lá na terceira idade, vai ficar só brincando com os netos, ele vai ter depressão. Então, as opções vai movimentar esse cara, vai incluir esse cara, ele vai remunerar o FGTS dele, ele vai pegar a indenização dele, vai dizer, vou comprar ações de empresas boas, vou remunerar. Aí ele vai continuar ativamente. Eu tenho alunos aí que têm 70 e poucos anos e está muito feliz. Porque descobriu, falou, Merenda, eu descobri uma coisa que eu tenho que pensar, que eu tenho que estar incluído, que eu já assisto o vídeo, eu entendo o que está fazendo. O que eu remunero ali, às vezes, já é maior do que quando eu trabalhava na minha empresa. Então, essas coisas é gostoso de ver. A vida continua, Josué. E as ações e as opções vendidas, elas fazem a tua vida brilhar melhor. Sim. Mas você não acha isso que você falou, que o brasileiro ele ganha um salário mínimo, vai lá e torra no cartão, que isso está muito relacionado com a falta de educação financeira? Perfeito. Porque é o seguinte, aí a gente vai ter que comentar isso quando a gente for falar de sistema financeiro nacional. O modelo é para o cara gastar, para o pobre gastar e para o rico emprestar. O modelo econômico que ninguém vê na cara da gente, Josué, o sistema financeiro nacional, ele proporciona isso. Ele regulamenta exatamente o tomador e o devedor. Porque o banco ele não tem dinheiro, ele pega emprestado com quem sobra e para emprestar para quem deve. E o pior, o que foi que aconteceu dos últimos anos para cá? Começaram a dar crédito. Para que você precisa de crédito para comprar uma coisa de R$10? Crédito, para mim, era para financiar casa, carro, bens duráveis. Mas não, espalharam aí crédito, então as pessoas têm educação de comprar no Brasil. A maior educação aqui no Brasil é comprar, não é poupar. Então, isso está bem distante, Josué. Então, é como eu estou te falando.
A gente tem muito trabalho pela frente, meu amigo, para ajudar essas pessoas a entender que o processo a longo prazo... Por quê, José? Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 50, mas a minha cabeça é como se eu tivesse 20, 30, ela só ficou mais madura. O corpo envelhece, mas a cabeça não envelhece. Né? E quando a gente é adolescente, a gente olha para o cara velho e diz, esse cara tá velho. Não, a cabeça dele é a mesma, ele tem todas as idades. Ele tem todas as idades. Aí ele fica pensando, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? E hoje a gente tem internet para ensinar e parece que a internet não está ajudando. As pessoas não têm educação financeira, não querem se reeducar, né? Então é difícil, sabe, Josué? Escola, cara, você vê, na nossa infância, eu acho, a gente deve ser, o outro é mais novo que eu, não sei, tinha técnicas comerciais. Não sei se você pegou essa matéria, eu peguei no meu ginásio, técnica que falava de juros, que quem pegava empréstimo pagava juros, tinha uma coisa superficial disso, né? E agora não tem mais, cara, acabou isso aí tudo, não tem educação financeira. Não, e é bem verdade isso que você falou. Uma vez eu tive economia política na faculdade, e se não me engano, o Marx escreveu alguma coisa mais ou menos assim: você tem a mercadoria, que ela é permutável por outra mercadoria, aí depois você vai ter a mercadoria entre o dinheiro, que você troca o dinheiro por outra mercadoria, e num momento final, o dinheiro estaria tomando o lugar das mercadorias. E é exatamente isso que você está falando. Porque, por exemplo, a gente vai numa loja X, nós não estamos comprando um liquidificador, uma geladeira, uma televisão. A gente compra um crédito. E por acaso você recebe uma TV no meio desse pacote todo. E é isso, essa coisa do dinheiro... E vale muito menos do que você paga. Exato. Então, o cara ele te vende uma facilidade que, na verdade, não existe. Por quê? Olha, tem aqui uma TV que é 20 parcelas de, sei lá, R$150. Só que quando você chegar no final dessas parcelas todas, a TV já não vale isso. Entende? E as pessoas, por essa facilidade de todo mundo ter acesso a um cartão, e sem a educação para saber usar aquele cartão da melhor maneira possível, acabou que a gente tem uma série de pessoas endividadas exatamente por conta disso. Porque assim, o cara não pensa, vou comprar uma casa, vou comprar um carro melhor, vou investir na minha educação, vou comprar ativos, como você falou. Não. Eu vou trocar de telefone, eu vou comprar coisas que não têm valor agregado na minha vida, mas que me dão status. A maior prova disso é o celular, porque todo mundo tem um celular de última geração hoje. Só que quando muitas vezes ele termina de pagar aquele celular, ele já não vale mais nada. E aí a pessoa já tem que comprar um novo celular e fica nessa roda do crédito, nessa ciranda do crédito que nunca se finda. E aí você vai derivando para outras coisas que são esses empréstimos muito fáceis que a gente tem hoje. Você abre a conta no banco, muitas vezes o banco te alavanca 3, 4 vezes, dependendo do teu salário. Só que você ser alavancado 3 vezes o seu salário é uma corda para se enforcar, né? E aí, de novo, a gente volta lá naquela questão inicial. As pessoas elas não estão preparadas para esse tipo de vida, para esse tipo de facilidade existente no mercado hoje. E aí você tem esse sistema que ele vai destruindo algumas pessoas, né? Porque a pessoa fica sempre presa naquela roda do crédito fácil e não existe nada fácil, né? Embora seja barato na sua frente, o cara, 10 de 150, quando você faz a conta final, é 1.500. Será que está muito barato assim ou não? Pois é. E você vê que você já chega nas lojas hoje, o cara não fala para você, olha, um exemplo, essa geladeira custa 2.000. Não, ele vira 10 de 200. E aí você perde a referência, né? Porque fica muito aquela coisa, olha, cabe dentro do meu orçamento, cabe nas parcelas do meu cartão.
E aí as pessoas vivem para pagar cartão de crédito, para pagar empréstimo, e se esquecem que o mundo não é só isso, né? Exatamente, exatamente. Eu concordo com tudo que você falou. Nós tivemos uma fase, por exemplo, nós militares, por exemplo, nós tivemos uma punição em relação a isso aí. Quando estava tudo ruim e o governo da época queria fazer uma política expansionista, o que foi que ele fez? Ele alavancou os militares, dando uma margem consignável de 70% da sua renda. Ora, então, se você ganha 5 mil reais, você tem até 70% para comprometer com o empréstimo. Aí você vai lá, pega aquele empréstimo, compra aquelas coisas, continua, vai pagando aquilo ali. Aí chega um determinado período, o que é o fundamento econômico? Que os recursos são escassos e as nossas necessidades são limitadas. Se elas são ilimitadas, por que elas são limitadas? Por causa do fetichismo do capitalismo. Ele cria necessidade que a gente não precisa, que a gente não tem, que não é necessário. Então, como ele cria isso, o que é que você faz? Você se sente inferior ao seu colega, ao outro que comprou, trocou de carro, e você acha que você tem que se incluir naquela sociedade, achando que aquilo é uma coisa real, é uma coisa artificial. Você começa a comprar bens muito mais caros do que ele vale, tá? Porque você tem um crédito, e o crédito tem que ter spread, senão o cara não ganha dinheiro. Então, eu aprendi com um professor de economia que ele disse o seguinte, meu amigo, só existem essas duas relações de trabalho. Você tem que escolher o lado, qual que você quer estar. Você for o gastador, o cara vai ficar te pegando empréstimo de você, você vira uma bola de neve e ele vira uma bola de crédito, ele vai ficar só ganhando muito mais. Então, você tem que escolher o lado que você quer estar. Então, a gente vê que uns 70% de margem, tem colegas meus aí que já se aposentaram 10 anos e continuam vivendo com menos da metade do salário. Por quê? Abriu uma outra alavancagem. Vamos aumentar o prazo? Aí o cara estica o prazo, em vez de pegar um empréstimo para reduzir o que ele reduz, mas ele quer comprar mais coisa, porque ele sente necessidade de comprar. E muitas das vezes não é só necessidade, é a falta de um remédio, o cara vai precisar de um marca-passo, vai precisar de um óculos caro para cacete. Aí quer dizer, ele não está contando com isso, porque ele passou a vida dele toda gastando. Aí ele se entrubrica totalmente, ele vai ter uma vida pobre, depressiva, entendeu? Paliativo, ninguém vai estar nem aí para ele. Então, por isso, Josué, tem que acordar. Eu acordei com 42 anos. Até meus 42 foi desse jeito que eu vivi. Enterrado em empréstimo, destruído mesmo. E eu vendo que eu não ganhei, eu não construí nada. Aí o meu tio chegou na minha cara e falou, pô, cara, tu já tem 40 anos na época, e você não tem um apartamento, não tem uma casa, você não tem onde cair morto, cara. Pô, quando é que tu vai acordar? E praticamente me esbufeteou, assim, falando, né? Então, Josué, as pessoas não querem acordar para esse fato. E você viu que o que o governo fez agora, recentemente, com o Desenrola. O Desenrola nada mais é que você tem muita conta já devendo, você está devendo, e aí você empurra essa dívida para o longo prazo, você paga uma parcela e passa a ser adimplente. Mas você vai ter condições de pagar essa nova dívida, aí libera um crédito para te gastar mais. Aí você vai de novo dar dinheiro para o banco. Você entendeu? Então é muito complicado. O Brasil ele está derrotado nesse sentido. Você vê, a China não tem aposentadoria, bicho. Os caras, desde lá, têm que ter cultura de juntar dinheiro. E aqui no Brasil, a gente está cada vez mais... Tem 84% das famílias endividadas. Cara, isso é muita coisa. Aí o Desenrola vai lá e empurra a dívida para frente. Aí solta a mola. Aí você tem um resultado do varejo, você viu aí, um resultado até positivo. Mas em cima de crédito, Josué. É em cima de crédito, não é uma coisa real. Então, em algum momento, você vai ter que estourar, cara. Então, infelizmente, Josué, vai ter que ter um reset em algum momento. Sim. E deixa eu voltar a uma coisa que você falou que eu achei super interessante. O seu tio te deu um soco com 42 anos. E como foi para você construir a sua vida, porque até então você só tinha dívidas? Só rasgava dinheiro. Esse processo? Como é que foi? Pois é, esse processo foi o seguinte, Josué. Quando eu vi que eu não tinha saída, né? Eu vi assim que, poxa, eu sempre vou ficar devendo, porque o meu salário não aumenta, salário de militar passa 4 anos para aumentar, a cada 4 anos, a inflação vem com força e nunca aumenta.
Aí, cara, Deus preparou para mim a senhora Merenda, uma mulher maravilhosa, que ela me ensinou muita coisa, né? Ela norteou a minha vida. Então, e a Bíblia fala, né? Não é bom que o homem viva só, né? E eu acabei colando com a senhora Merenda, casamos, e aí, a partir daí, eu comecei a me sentir humilhado, em parte, porque eu sempre entendi que o homem tem que ser o provedor, né? Eu sempre, na minha cabeça de antiga, né? Assim, não tem nada contra se a mulher não tem nada disso, falando de mim. Então, eu sempre acho, Josué, que o homem tem que ser o provedor. E a minha mulher ficava me ajudando. Aquilo me fez criar vergonha na cara. Eu comecei a ver, poxa, minha mulher pagando a minha conta, pagando o meu almoço. E ela casou comigo, cara, eu todo endividado, todo enrolado. E ela me aceitou do jeito que eu era. Então, eu comecei a ter uma visão diferente da vida. Eu digo, não, eu não posso ser um encosto para minha mulher. Eu tenho que mudar. Meu tio me deu esse tapa na cara. A Luciana me aceitou do jeito que eu sou. Então, eu digo, não, eu tenho que criar vergonha na cara. E foi daí, José, eu fiz o seguinte. Eu disse assim, olha, amor, é o seguinte, eu não vou gastar mais dinheiro com nada, eu vou fazer as viagens, quando tiver uma viagem, eu vou pegar todo esse dinheiro, vou começar a pagar minhas dívidas, eu não vou mais comprar nada, eu vou ficar com as mesmas roupas, se furar, não estou nem aí. Então, eu criei uma blindagem de não gastar, Josué. Não gastar. Digo, não, eu não vou. Ela, meu filho, você tem que trocar. Não, eu vou ficar com isso aí. Eu tenho que aprender a ter vergonha na cara. Então, foi uma coisa, Josué, de vergonha na cara mesmo. Eu aprendi com vergonha na cara. E daí foi que eu disse assim, agora, o segundo passo é eu investir. Quando é que começou essa parte de investimento? Foi em 2016. Eu já tinha noção, já operava mercado, mas eu era perdedor, como eu te falei. Quando foi em 2016, o que foi que aconteceu? Eu casei com a Luciana e vim aqui para Rondônia, só que a Marinha me deixou 3 anos ainda no Rio de Janeiro. Então, a gente tinha um alto gasto para se ver. Quando eu consegui vir para Porto Velho, o meu salário aumentou 20%. Aí é que começa a história do Merenda. Aumentou 20%, que na época dava uma média de R$ 900, os 20%. Eu peguei esse dinheiro, Josué, e disse assim, agora eu vou comprar todo mês R$ 900 de ações, mesmo devendo, esse dinheiro não existe porque é um dinheiro temporário, até porque eu não incorporo isso no contra-cheque. É porque é área de fronteira aqui, entendeu, Josué? Então, eu aproveitei a oportunidade, peguei os 20%, entendeu? Para te ter ideia, Josué, eu falei para ela, amor, eu vou entregar, eu morava de aluguel lá no Rio, eu vou entregar e vou morar no quartel de graça. Para te ter ideia de como é que eu me prendi, digo, não, eu vou lá, vou morar no quartel, eu me sacrifiquei mesmo, meu amigo. E quando eu tive a oportunidade de aumentar 20% do meu salário na época, eu disse, não, eu vou ficar com essa dívida toda aí, 70% da margem usada, e vou pegar esses 20% e vou começar a comprar ações. Aí foi quando eu entendi, aí a tua cabeça começa a mudar, porque tu começa a ver resultado. A pessoa que é perdedora, Josué, ela só muda de mentalidade se ela vê resultado. Alguma coisa na vida dela tem que dar certo. Quando eu vi que as opções, eu vendia, comprava o ativo, fazia um lote de 100, vendia a opção, entrava um crédito, aí eu pegava aquela mixaria, comprava 2, 3 ações, eu via que aquilo ia crescendo. E digo, opa, esse negócio é bom. Aí eu vim construindo dessa forma. Aí depois que eu vim para... Eu incorporei aqui na Capitania Fluvial de Porto Velho, a gente tinha inspeções navais para fazer e mais uma ajuda de alimentação, coisa que eu não recebia no Rio de Janeiro. Então, eu peguei todo esse recurso e disse, minha filha, esse dinheiro não nos pertence. E continuei investindo, entendeu, Josué? Foi aporte em cima de aporte ali, eu apertadinho, direitinho. Quando eu soltou a mola, aí foi bonito. Eu comecei a pagar os empréstimos, comecei a me estabelecer melhor. Aí a cabeça da gente muda, a mentalidade. Hoje, graças a Deus, né, nós temos 2 imóveis, eu e a minha esposa. Então, assim, foi uma virada em 8 anos que eu nunca imaginei na minha vida. Para mim, eu ia morrer ferrado, igual eu via todos os meus colegas do mesmo jeito. Eu pensei assim, cara, não adianta. Chega uma hora, José, que a gente quer jogar a toalha. Bate 40 anos, o cara diz assim, não vai ser isso mesmo, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Esse é assim, nasci assim, é o que é o perigoso. Então, Síndrome de Gabriela. Foi uma coisa extraordinária. Na minha opinião, Josué, eu sou um cara que acredito muito em Deus. Eu vi a mão dele nisso aí. Porque eu tinha sonhos, eu via coisas e opções que eu nunca tinha visto. Ele me fazia aí na tela olhar coisa lá que o pessoal estava falando o contrário, eu estava vendo outra coisa. Tem uma coisa divina por trás também.
Não foi só... Então, assim, eu sempre fui um cara de oração, né? Naquela época da aflição, a gente sempre está orando. Então, assim, tem esse fator. Eu sei que isso aqui não é para a gente ficar conversando aqui, que às vezes o cara não acredita nisso, mas eu acredito. Então, tem um fator fé também que me ajudou, tá? Não quer dizer que uma pessoa que não acredite em nada não vai ser bem-sucedida, não é verdade. Tá? Mas cada um tem que usar as ferramentas que tem e que acredita, José. E eu usei as que eu acreditava, entendeu? E foi assim, meu amigo. Então, foi um pouco de fé, talento e muito trabalho. O talento foi descoberto depois, né? Eu acredito que também foi um talento que Deus me deu, porque um cara que passou 42 anos vivendo errado, para se converter a viver razoavelmente certo, né? Porque certo 100% a gente nunca é, né? A gente tenta acertar, só que a gente começa a se viciar nisso. Em que sentido? Viciar não, se habituar. Vício é coisa ruim, hábito é coisa boa. Então você começa a se habituar a fazer a coisa andar em linha, te ajudar. Você começa a se ajudar. Aí você vê, poxa, eu estou com 50 anos, me sinto um cara tranquilo, me sinto saudável. Então, assim, coisa que com 40 eu me sentia um cara meio... Parecia que eu tinha 60 anos. Porque de repente... a gente fica com aquela coisa, né, José? Cheio de dívida. Para pagar daqui a cada 5 anos. E tu já saber que tu vai renovar outra, que a tua vida é só aquilo. Então, o mercado, para mim, foi o quê? Foi um libertador. Ele mudou minha mentalidade, ele aumentou minha autoestima. Né? Então, por isso que eu digo que o mercado fez o contrário. Muita gente causa depressão, tristeza. Ele me deu alegria. Tá? Não vou dizer que eu não tenho preocupação, claro, é normal, mas ele me deu alegria porque ele me fez ser o que eu sou hoje, através de muita luz divina que Deus me deu e a minha esposa do meu lado também, e aí eu fui descobrindo. Aí ela fala para mim, você tem um talento, você vê coisas que as outras pessoas não vê. Não, minha filha, isso aí não é eu sou um instrumento só. Isso não é... Eu vejo dessa forma, entendeu, José? Então, assim, eu estou sendo sincero contigo, que é dessa forma que eu acredito. Sim. Então, de repente, se você tivesse tido uma educação financeira, tivesse acordado um pouco antes, ou na sua juventude, hoje você estaria longe. Com certeza. É por isso que eu quero, assim, eu faço aqueles vídeos de graça lá no YouTube, para ver se alguém acorda para isso. Poxa, cara, olha, esse cara tá falando, ele era ferrado aqui, ele vendia pipa na feira, na adolescência dele, vendia sucata, pô, e o cara conseguiu. O cara foi da Marinha, se aposentou, continua trabalhando, continua tentando melhorar. Você entendeu? Então, isso aí é um exemplo que a gente tem que carregar para as pessoas. Que até o cara que erra muito, na maior parte, você tem 50 anos, então 42 anos eu passei errando. Sim. Então, foi mais tempo errando do que acertando. Sim. E o que foi legal é que nesses 8 anos que se passaram, deu para acertar muita coisa. Que bom. É possível com qualquer idade, entendeu? É maravilhoso, entendeu, José? E me fala uma coisa, e como tem sido sua experiência com o milho? Que é uma coisa nova que você está mexendo agora, coisa né? Nova. É coisa nova. É o seguinte, José, o milho, ele é um contrato futuro, né? Então, ele exige, assim, um valor pequeno para operar. Então, foi uma das coisas que me chamaram a atenção. A outra coisa, Josué, foi que é uma commodity, né? E ela segue uma tendência, né? Permitindo pegar bons movimentos, ou seja, é um ativo direcional. Outra coisa interessante, a baixa volatilidade. Então, um ativo que tem baixa volatilidade é mais fácil de você olhar para ele. Imagina, tu tem um filho que fica correndo o tempo todo. Onde é que ele está? É o Ibovespa. Isso. O milho, tu já olha assim, entendeu? Outra coisa é que ele é excelente para diversificar e potencializar a carteira, né? Porque o ganho que você tem com milho, você pode comprar mais ações, né? E também é ideal para swing trade, para o cara que opera swing, então é uma forma de eu me educar e acreditar no swing trade. Mas quem é que foi a minha inspiração nisso aí? Na verdade, no mercado financeiro, Josué, a gente tem que acreditar na pessoa que manja daquilo, que vive daquilo. Então, eu conheço a Janaína, não pessoalmente, mas ela fez mentoria comigo, ela foi uma aluna minha, nós fizemos mentoria juntos, né? Fizemos uma mentoria de opções juntos, ela aprendeu lá nessa mentoria, né? E eu passei a ter uma relação muito próxima com ela, uma amiga, como se fosse uma irmã para mim, uma pessoa maravilhosa, inteligente, com uma visão para frente, e ela vive disso. O dinheiro, ela saiu do emprego formal,
tá? E vive de milho. Então, quando eu vi que ela ganhava dinheiro, porque também eu sou meio Santo Tomé para essa compra, como tu falou, sou muito desconfiado quando o cara fala que ganha 60%, 80%, e eu vi que ela ganha esse dinheiro. Eu vi. Como eu vi, eu digo, não, eu vou meter minha cara, vou fazer um vídeo, vou chamar o pessoal para conhecer a Janaína. Nunca ganhei nada com isso, porque eu tenho prazer em ajudar pessoas do bem e que querem o melhor para as pessoas. E aí foi quando eu comecei, eu comprei a mentoria dela, né? E eu estou estudando a mentoria dela. Como eu te falei, qual é a minha dificuldade? Não é com o milho. A minha dificuldade, por isso que a gente tem que descobrir o que é que a gente tem ainda para ajustar. É justamente a operação de swing trade. E ela, a Janaína, ela faz um gerenciamento de risco maravilhoso. O canal dela começou a crescer, já está quase 10 mil inscritos. E você devia fazer uma entrevista com ela. Tu vê o nível a mentalidade dela de uma pessoa totalmente para frente. Então, aí foi quando ela me convenceu. E olha que demorou, tá? Demorou. 1 ano e pouco depois, ela me mostrou, olha aqui, Merenda, que tu tá perdendo. Aí ela me mostrava, olha aqui, Merenda. Eu entrei com meus alunos assim, estudamos isso, fizemos isso aqui. Olha, nós estamos trabalhando assim, trabalhando de uma pessoa muito transparente, não tem mentira, não tem enganação. E eu gosto de me aproximar de pessoas desse padrão. E ela é uma pessoa que quase ninguém conhece. O que é o pior no mercado financeiro, Josué? As pessoas mais honestas, elas estão mais ofuscadas. Exatamente. Muito ofuscadas. Então, uma pessoa assim, cara, se tu um dia puder ter o prazer de conversar com a Janaína, tu vai ver a pessoa maravilhosa que ela é, e o trabalho que ela faz é maravilhoso. Trabalho contínuo dela depois. Entendeu? Me passa o telefone dela depois que eu vou entrar em contato com ela. Top, ela vai adorar, ela vai gostar. Tu vai te receber muito bem, tu vai ver. Ela é uma pessoa muito desenrolada e para cima, para frente. Isso entendeu? É importante. Então, foi por isso que eu entrei, Josué. Então, estou estudando e o resultado eu sei que é bom. Só que, como eu falo para ela, deixa eu tentar quebrar essa barreira do swing trade. E aí eu estou aprendendo um pouco mais com as técnicas dela, que ela usa análise gráfica pura. Outra vantagem é essa, Josué. O milho não precisa de saber de fundamento. O milho, só por ser um ativo direcional, só com o análise gráfica, você aprende. Ela dá todo o curso dela de mentoria, todo voltado para análise gráfica para operar o milho. É perfeito. Sabe quando o negócio se encaixa? É igual arrumar um quarto. O quarto é um quarto, tem uma cama, você já sabe que vai encontrar. A mesma coisa é operar milho com a Janaína. Você já sabe que vai ganhar, você já sabe que vai operar. É muito top. Ela te deixa confortável, é muito top. Entendi. Então, você falou da análise fundamentalista. Eu não sei se é pelo fato de eu ser economista, eu gosto da gráfica, mas eu gosto dessa coisa dos fundamentos. Eu acho que é importante, ajuda a saber, ter uma noção do que vai acontecer, para onde vai, para onde não vai. Eu sempre uso. Esse eu não consigo me libertar disso. Não, Josué, eu concordo. É assim, como eu estou te falando, e outra coisa, a formação do economista é uma das ciências sociais, é a ciência mais complexa, né? Que ela envolve a ciência política, a ciência econômica, a estatística, a matemática, e são números, são coisas complexas. Então, não é qualquer pessoa que se forma de economista. De formar sem colar, né? Formar. É mais difícil. E é uma ciência maravilhosa. Eu cheguei a cursar há 2 anos, eu não aguentei, José, é muito difícil. Eu acabei desistindo no meio do caminho. A ciência econômica, mas também ela me desencantou por isso, porque, infelizmente, Josué, eu gostaria que a ciência econômica ela andasse em linha com o mercado, mas ela não anda, porque tem muita especulação. Esse é o problema. Então, eu gostaria. Agora, ela é muito útil, como você falou. Na minha opinião, usar a análise fundamentalista ela é essencial quando você tem uma crise ou quando você tem uma baixa e vê qual é a empresa que está indo. Para você trabalhar numa empresa que está indo de vento em popa e ela só cai no mercado. Você vai dizer, cara, não faz sentido isso, cara. Está errado isso aqui. Aí a sua ciência econômica ela vai ajudar você a comprar um ativo que você vai mais que dobrar de valor. Exatamente. Oi, deixa eu te falar, a gente está falando você falou de economia e do mercado. Como você pode explicar para a gente um pouco do sistema financeiro nacional? Sim, o sistema financeiro nacional, para mim, eu resumo, né, em poucas palavras, né, e vou falar um pouco assim, vou explanar um pouco. Você deve conhecer também, né? O sistema financeiro nacional é formado por um conjunto de entidades, né, instituições que promovem a intermediação financeira, né, entre os credores e os tomadores. Foi aquilo que a gente falou, né?
entre o superavitário, o agente superavitário, aquele que tem um dinheiro sobrando e ele pode emprestar para o banco através de um CDB para emprestar para um agente deficitário, que são as pessoas que vão atrás dos créditos, né? Que não conseguem adequar seus padrões de vida, né? Seria para ajudar, né? Infelizmente, isso é um pouco bagunçado, né? E ele também, né, o Sistema Financeiro Nacional, ele tem os órgãos normativos, né? Ele é composto, né, do Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional de Seguros Privados e do Conselho Nacional de Previdência Complementar, né? E os órgãos supervisores, né? Que é o Banco Central, a CVM e a Previc. E os operadores, né? Tem uma hierarquia, né? Que são os bancos, né? A Caixa Econômica, a administradora de comércio, Bolsa de Valores, né? Cooperativa de crédito, né? E entidades fechadas de previdência complementar. Então, a gente tem todo esse arcabouço aqui, e você vê, né, Josué, que o que resume o sistema financeiro nacional é exatamente a legalidade de passar o dinheiro do superavitário para o deficitário. Então, quando eu li sobre isso, eu disse assim, cara, olha só, de que lado você quer estar, cara? O que você quer ser? Você quer ser sempre o deficitário? Entendeu? Porque é igualzinho aquele negócio do tio Patinha. Um para mim, um para você. Dois para mim, dois para você. Quatro para mim, dois para você. Você transfere a sua renda para ele. Você transfere toda a sua renda para o banco e para ele. São sócios. Você compra um CDB, você passa a ser sócio. Então, como só existe esses dois lá, né, era um professor até coronel do Exército, ele falou assim para mim, olha, Carlos, você vai ter que escolher o que você quer ser. Eu estava, acho que era no primeiro ano de economia. Ele disse assim, você tem que escolher se você quer ser o credor ou o devedor. Você tem que escolher se você quer ser o empresário ou o trabalhador. Você só tem essas duas. O capital só liberta se você tiver capital. Se você não tiver capital, você vai ser sempre escravo do sistema, não tem jeito, né? Então, é por isso que o Sistema Financeiro Nacional ele vai ser o quê? O gerente, né? O agente que vai regulamentar isso aí, ó. Olha, você pode emprestar lá para ele, pega o dinheiro, deposita aqui, passa para lá, vamos criar o crédito tal, né? E o Sistema Financeiro Nacional também vai regular o quê? Uma política contracionista, uma política expansionista, né? Quando o governo quer expandir, quer crescer, depois de um estrangulamento de curva de juros muito alta, ele começa a querer diminuir empréstimo compulsório. Então, é uma série de fatores que o Sistema Financeiro Nacional é um agente, né? Esse sistema é um conjunto de instituições públicas e privadas que vão fazer esse gerenciamento, né? Então, eu depois de agora, eu pretendo ser o agente que empresta, não o agente que fica devendo. Entendeu? Infelizmente, é muito triste. Então, assim, Josué, porque a nossa vida se acaba de pagar empréstimo. Você não passa o tempo e você não paga, acaba nunca. Então, você tem que buscar essa sangria. E, infelizmente, isso é uma coisa que tem que ser tipo uma terapia, cara. Tem que dar choque nas pessoas. Eu fui chocado. Foi assim. Não é fácil você virar essa chave. Não. Até porque vem uma série de vícios ao longo da vida, né? Exatamente. Então, por isso você tem que ser um exemplo verdadeiro. Um exemplo verdadeiro, a pessoa olha assim, o pessoal, pô, Merenda, tu fez... Sim, pô, eu sou de Marinha, pergunta pro meu colega ali, o cara me... E eu me lembro, Merenda era assim mesmo. Você é uma pessoa que passou por tudo isso. Eu me lembro, cara, o cara vivia enrolar, era assim. Então a vantagem, quando o seu colega vê, você vira uma inspiração para ele. E aí por isso que você propaga. Você não vê o canal do Primo Pobre? O cara propaga o tempo todo a mesma... Ele fica debatendo a tecla. Aí ele foi crescendo. Então, ele deu uma visão de que não dá. O cara tem que se sacrificar. Ele mostra quando ele pagou a casa dele, né? Ele tinha que trabalhar mais. Porque o sistema, ele é assim, José. A gente não vai conseguir humanizar o capitalismo. O capitalismo ele pode ficar menos desumano, mas ele sempre vai ser desumano. Então, já que é assim a regra, não adianta você chorar, espernear, você vai ter que tentar sair para o agente superavitário. Você vai ter que buscar esse foco, não tem jeito. É maior que você. Não tem como você combater isso, entendeu? Então, foi isso que eu entendi. Então, para mim, o estudo marxista ele é muito bacana,
Porque quando ele faz o estudo do capitalismo, ele ensina para o capitalismo, na verdade, ele entrega o ouro para o cara. Ele ensina como é que o cara tem que ganhar dinheiro. Aí vem essa humanização de 13º, de FGTS, de amparo ao trabalhador, mas o sistema só ficou menos desumano. Só isso. Na época do Marx, não, era muito desumano. E ficou menos desumano. Só mudou isso. A relação social desde a época da escravidão, ela só foi se aperfeiçoando, e hoje você tem um sistema que ampara, sim, de certa forma, o trabalhador, sim, é menos desumano que na época do Karl Marx, né, que se inspirou vendo aquela realidade daquela época, que não é mais assim. Sim, o que eu vejo é assim, você tem os dois lados que você falou, e o pessoal, os trabalhadores, o que eles recebem? O mínimo necessário para sobreviver. Ponto. Não tem outra discussão. O que o trabalhador recebe? O mínimo necessário para sobreviver. Se ele quiser dar um passo a mais, ele não consegue. Por quê? É isso. E aí, quando você vai olhando todo o sistema como ele é montado, você tem uma educação que ela não forma pessoas para pensar e evoluir e andar, sabe? Andar com as próprias pernas. Você tem todo um sistema que é formado para quê? Vai ter um pouco de pessoas que vão ser os donos, que vão ser os capitalistas, e você tem o restante, que é isso, ó, vou te pagar o mínimo para você sobreviver. Sabe? Se eu puder te pagar só o almoço e a janta, já tá ótimo. E não adianta o cara falar, olha, mas eu ganho 20k por mês. Meu amigo, você acha que você está ganhando muito? Você entende? E aí é exatamente isso que você falou. Tem que buscar sair dessa coisa, desse sistema e dessa vida. E isso é uma coisa muito difícil, ainda mais no país que nós vivemos, porque além de todas as dificuldades para sair, ainda tem a questão da crença das pessoas, onde elas acreditam, que aí a gente volta na síndrome de Gabriela, que ela nasceu pobre, vai viver pobre e vai morrer pobre. Ela não consegue se enxergar lá na frente, dentro de uma outra perspectiva, dentro de um outro mundo e vivendo uma outra vida. Por quê? Ela já foi ensinada desde sempre que ela tem que viver aquele karma, que ela tem que passar por aquele sofrimento, e ainda tem mais. Ser próspero aqui na nossa região é uma coisa muito ruim. Olha, ele está prosperando, ele está crescendo, logo ele é uma pessoa que não presta, logo ele é um desumano, logo ele é um pecador, logo ele vai para o inferno. Não tem aquela coisa do Max Weber na Ética Protestante, lembra? Que ele fala que os capitalistas naquele período, eles queriam crescer, eles queriam acumular para estar mais próximo de Deus, eles queriam avançar, e isso trouxe uma série de benfeitorias para as regiões que ele estava estudando, que era, as pessoas eram mais alfabetizadas, as pessoas sabiam ler, as pessoas sabiam escrever, as pessoas tinham desejos, as pessoas tinham vontade, e isso foi impulsionando uma série de fatores, uma série de coisas, que resultou em nações mais prósperas. E eu sinto muita falta disso aqui no Brasil, porque se você tem um carro 2002 e quer comprar um carro 2024, você não pode, porque você está com muito orgulho. Para que você precisa disso? Para que você quer ganhar dinheiro? Para que você quer guardar dinheiro? Tá bom você viver com um salário baixo, tá bom você morar longe do seu trabalho, tá bom você viver uma vida humilde. As pessoas têm essa divinização da pobreza, acha que é bonito. Nós estamos falando que a gente não gosta da pobreza, mas a gente gosta do pobre. São duas coisas distintas. Você amar a pobreza e querer que aquilo faça parte da sua vida para sempre, vai trazer cada vez mais prejuízos para a sua vida, porque as portas vão se fechando, as oportunidades vão se fechando, e você vai vivendo num mundo cada vez mais restrito, e eu duvido que alguém que esteja devendo, que esteja passando por uma necessidade nesse momento, que essa pessoa está feliz.
ela não pode estar feliz. Ela não é feliz. Porque como é que você vai ser feliz se você não pode comprar uma comida melhor para a sua família, se você não pode prover algo melhor para aquelas pessoas que estão ao seu redor? Então eu vejo que a gente precisa quebrar esse pensamento também no Brasil. Você acha que eu estou falando bobagem? Perfeito, perfeito. Por exemplo, o Brasil é um país que vive dando auxílio, né? O país olha só para a ótica da demanda. O país não estimula a empresa a trazer, a empregar. Então, o Brasil é um país que é muito voltado para o gasto da demanda, o dinheiro fácil. Tipo, pega o indivíduo, o país, distribui o dinheiro e aí aquilo é confortável para mim. Então, esse é o problema da cultura brasileira, né? É uma cultura que vem através... E ela é uma social-democracia, aqui não tem comunismo. Aqui, tanto a direita como a esquerda adora dar auxílio para conseguir voto. E sendo uma hora é de caminhão, outra hora é não sei do quê, outra hora é de auxílio gás, outra hora é auxílio não sei o quê, auxílio gasolina. Então, você sustenta, através de uma ferramenta, custo da dívida pública. Você sustenta as pessoas ficarem confortáveis. Então, as pessoas têm que sair da zona de conforto para correr atrás. Então, eu não vejo perspectiva positiva quando você está o tempo todo querendo amparar aquilo que, não, às vezes, nem precisa de amparo. Entendeu? Então, infelizmente, a cultura brasileira é essa. Então, veja bem, imagina o seguinte, você paga aí um carnezinho do INSS com 50 anos de idade, com 45 anos de idade, e você com 65 se aposenta com salário mínimo. Você não pagou para receber aquilo. O salário mínimo aumenta todo ano, você vai receber uma renda que você que muito pai de família trabalha, desconta muito e vai receber menos. É sempre o contrário. No Brasil, quem é punido é quem trabalha. Entendeu? Então, por exemplo, eu depois que eu saí da Marinha, Josué, eu resolvi trabalhar também. Eu queria conhecer o setor privado. Eu fui para o setor privado. Eu fui eletricista da empresa Amage, que aqui em Porto Velho o nome é Hermasa, mas é da Amage, do grupo Amage. E aí, eu via isso lá, por exemplo, o cara aposentava, por exemplo, ele ganhava tipo 7 mil lá, um operário, 7 mil reais, que era antigão, muitos anos. Aí quando ele saía, ele perdia as coisas, aí depois tinha que voltar para trabalhar de novo. E o salário que ele aposentava, ele perdia assim, coisa de 30%. Então, o cara passou 40 anos trabalhando e para ganhar menos. E o cara que às vezes contribui com 15 anos ali no INSS, uma mixaria, ganha mais que ele em razão de proporção. Contribuiu menos, não trabalhou praticamente e consegue mais. Então, Sim. O Brasil trabalha nessas distorções, entendeu, Josué? Sim. É muito complicado. Aí as pessoas desanimam. Eu acho triste, entendeu? Sim. E você falou uma coisa que... Oi, pode falar. O modelo, ele é distorcido, ele favorece as pessoas que trabalham menos e desfavorece as pessoas que trabalham mais. Ela desfavorece os investidores, pessoas que querem investir em empresas, ele se sente acuado, porque muda o governo, muda tudo, você não tem uma segurança jurídica, aí o cara fica com medo de empregar, aí o cara faz um MEI aqui no Brasil, aí o cara já está dizendo que se trabalhar tantas horas, tem que pagar não sei quanto para o cara, já é considerado carteira... Se cria problema onde não tem problema. Então, isso fica muito complicado, aqui fica muito cheio de mimimi. E aí, Josué, o sistema não roda. Não Sim. roda. Então, assim, está precisando de alguma coisa que favoreça as pessoas, que estimule as pessoas. Olha, tu vai trabalhar mais, mas tu vai ganhar mais. Ó, tu quer trabalhar? Tu vai estudar. Na época que eu fui para o Senai, por exemplo, eu fui de Senai, 14 anos. O Senai dava roupa, dava comida, dava livro. O cara estudava de graça, ainda saía bem alimentado, saía com uma profissão. Sim. Hoje tudo tu tem que pagar e tu não tem dinheiro. Como é que tu vai fazer? Não faz. E estimular é isso aí. O governo tinha que estimular. Aí, não tem dinheiro não, mas tu quer estudar? Tu quer fazer um curso técnico? Eu vou arranjar uma bolsa. E quando tu terminar de estudar, tu começa a pagar. Agora não, começa a auxiliar. Aí, meu amigo, se nasceu mais um filho, mais 200 conto. Quanto mais filho você tiver, mais você recebe. Meu amigo, a pessoa só vê o dinheiro. Ela não vê a condição social e subhumana que ela vai dar para o filho dela. É assim, cara. Então é complicado, bicho. Deixa eu te falar. Você falou lá atrás sobre dívida, sobre gasto do governo, né? Com auxílios e etc.
Dentro disso que você está falando, qual que é a sua perspectiva para o índice Bovespa? A minha perspectiva para o índice Bovespa, o índice ele é muito dependente do capital estrangeiro. 55% do capital que gira no mercado secundário, que é o mercado de ações, é gringo, é estrangeiro. Então, a gente tem um fluxo de capital que, quando ele enxergar uma dívida muito elevada, o índice Bovespa ele pode travar no meio do caminho ou cair. Por quê? Se o gringo não colocar dinheiro, eu vejo a Bolsa aí entre 120 e 130 mil até o final do ano. Se o governo trocar, se o governo mudar um pouco a estrutura, eu vejo Bolsa, que o Brasil, Josué, ele está barato. O Brasil, ele está barato. O Brasil, dolarizado, o gráfico Bovespa dolarizado, já tem ações que estão mais baratas que no Covid-19. Já tem ações mais baratas que no Covid, de empresas boas. Tá? Então, o que é que eu vejo? Que o cara está só esperando um pouco. O Brasil dizia assim, não, eu vou parar de gastar muito, eu vou estimular o investimento externo para a Bolsa dar uma arrancada. Então, o dinheiro está saindo do Brasil, está indo para o Tesouro Americano, está indo para os juros futuros e está indo para o dólar. O dólar, por exemplo, ele já tem uma forma mais estável. Tipo, ele vai, para mim, até o final do ano, na verdade, ele vai fazendo uma curva entre 4,95 e 5,60. Ele vai ficar nessa banda, ele está nessa banda. Tá? O índice Bovespa ele tinha tudo já para estar agora em 147 mil pontos. Ele não foi porque houve uma saída de capital estrangeiro de 30 bi só esse ano. Então, você não consegue. É uma onda, é igual quando você está na praia, aquela onda te puxa, assim. Tu não entende, tu sai da onda, ela está te puxando. Então, o gringo ele faz exatamente aquele movimento da onda, e você é a pessoa que está ali. Então, o investidor individual, o institucional nacional e as instituições financeiras, elas não são páreo para o investimento externo. Então, por isso que a nossa Bolsa ela tem chance de subir muito ou de cair muito. Vai depender do sinal que o governo vai dar sobre dívida, sobre investimento, para o estrangeiro trazer dinheiro para cá, porque o que é que ele faz, Josué? Ele investe no setor, no primário, né? E ele já compra ações, né? Já com perspectiva de alta daquilo ali. Então, tipo assim, eu conheço o negócio que eu vou colocar o meu dinheiro. Então, se eu conheço, por que eu não vou comprar ações dela? Então, quando entra essa perspectiva, a Bolsa deslancha, que foi o que aconteceu quando houve foi a maior entrada de capital estrangeiro, assim, de muito tempo, de 2008, a primeira maior entrada foi quando o presidente Temer prometeu para o mercado que a gente ia ter esse tipo de expansionismo, que o investimento agora vai ser atrativo, porque nós vamos reformar a Previdência, nós vamos privatizar as empresas, e o governo foi fazendo isso ao longo do tempo. Aí veio o governo do presidente Jair Bolsonaro, que prometeu a privatização, mas ele não cumpriu isso aí. O mercado não gostou. Os estrangeiros venderam muitas ações, muito. Chegaram a operar vendido na nossa Bolsa no período do governo Jair Bolsonaro. Quando foi no finalzinho do governo, os gringos começaram a ver uma perspectiva de melhoras com a troca do governo, e eles colocaram a maior quantidade de capital histórica de 2008 para cá. Então, eles colocaram no Brasil 114 bi, né, até 2022, e depois, agora, no 2024, eles começaram a realizar um pouco disso. Então, o que a gente vê? Que o movimento de impulsão de mercado vem deles. Então, é uma bolsa que depende demais do capital externo, porque a gente não tem ainda aquela educação financeira de investidor de mercado. Então, ele vem aqui, ele joga o papel para baixo, faz todo mundo sair, faz um bocado de fundo de multimercado ser estopado para proteger o dinheiro do institucional nacional, estopa, e aí a bolsa afunda. Ela fica esse ioiô. E também nós precisamos de um crescimento de acima de 2% ao ano para garantir uma margem de folga, para enxergar a perspectiva de pagamento de dívida. Então, o Brasil está se endividando, veio a pandemia, continua se endividando, e se você vê que a dívida vai continuar crescendo, e ela não vai sincronizar em algum momento para inclinar para baixo, o que é que o cara faz? Ele, não, vou colocar dinheiro aí, vou colocar lá na Índia, vou colocar nos Estados Unidos. Então, a gente depende do capital estrangeiro para ver nossa bolsa lá em cima. Entendi.
Cara, já são 6h15. A gente foi rápido, né, meu? Pensei que era... Olhei e falei, pô, mas eu pensei que era 5h30. É que a conversa foi boa também, né? A conversa foi boa. A gente precisa marcar para você voltar aqui de novo. Tranquilo, meu amigo. Tamo junto. Você E tem vai ser alguma coisa... melhor da outra vez, que aí a gente vai poder mostrar uns gráficos e tal. Como eu estou em viagem, né? Como eu te falei, eu estou aqui em Vilhena, estou no interior. Aí não tem assim, para a pessoa entender mais ou menos o que é que a gente está falando. Porque é tão ruim só falar e não mostrar por que está vendo aquele viés, por que eu estou vendo o dólar desse jeito, por que eu estou vendo o Bovespa desse jeito, mostrar fluxo. Poxa, pô, olha aqui, o cara estão tirando dinheiro, você está vendo que o Ibov está indo do meu. Você vê a sintonia, entendeu, Josué? Sim. Você vê a sintonia com isso. Então, às vezes, o cara vai tirar dinheiro, vai dizer assim, por exemplo, o Josué trabalha numa empresa que está de vento em pouco, a empresa só cai. Porque o estrangeiro, mesmo vendo uma perspectiva positiva para a sua empresa, ele diz assim, para que eu vou deixar meu dinheiro lá se eu tenho uma perspectiva mais segura e melhor aqui? Ele tira, mesmo sendo uma empresa boa. Sim. Então, é por isso, entendeu? Por isso que aí é que eu te falo que o fundamento, a economia real, ela não fala muito com a realidade do mercado. Sim. É nesse sentido. Entendeu? Sim. Não, mas vamos articular direitinho e aí a gente grava de novo. Sim. E aí a gente pega essa coisa do gráfico, essa coisa arada toda, e acho que vai ser muito bacana e muito instrutivo para a galera que está assistindo a gente também. Com certeza, meu amigo. Poxa, foi sensacional, hein? Foi bacana. Então tá, joia. Então é isso. Obrigado pela entrevista, pelo bate-papo. Quero agradecer também a galera que ficou aqui com a gente até agora. E nos vemos na próxima semana. Beijos nos corações. Tchau, tchau. Fui, que vocês estão com a vida ganha.